Fala aí, Dev, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um tutorial do canal Vida de Dev. Eu sou o Everton Rezende e nós estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de como criar um simulador de file system utilizando Java, né? E essa é a quarta parte de uma série de 5 vídeos e se você não assistiu as partes anteriores, volta lá, vai lá no canal do YouTube, entra na playlist, assiste a parte 1, 2 e 3 para você entender o que está acontecendo aqui. Como que a gente chegou até onde a gente está agora com a nossa aplicação, né? Como que a gente criou a base da aplicação, como que a gente criou os comandos que já existem, né? Para você ter ideias aí para a sua mala de ferramentas de resolução de problemas aí, tá bom? Antes da gente começar com o conteúdo, eu queria te pedir que se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que está rolando dentro do nosso canal do YouTube, né? E se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like aí, que dessa forma você vai ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas aí e ajudar o canal a crescer mais e mais, tá? Então fica aqui o meu singelo pedido para você de coração, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer aí os dois comandos que faltam dentro do nosso simulador de file system, tá? Que é criar um arquivo e excluir um arquivo, beleza? E aí no próximo vídeo, na última parte, a gente vai criar alguns testes automatizados dentro do nosso projeto para a nossa aplicação, tá bom? Então vamos lá, como que a gente vai fazer para criar um novo arquivo aqui? A gente já tem então o comando de listar conteúdo de diretório, navegar para dentro de um diretório, criar novos diretórios, subir um nível, né, navegar para o diretório pai e de saber em qual diretório nós estamos, né, no caso no pwd. Beleza, então a gente vai criar aqui um comando para a gente criar arquivos dentro do nosso diretório. E para isso, a gente vai criar um novo service aqui, então eu vou criar uma nova interface, eu vou chamar ela de iFileService. Tá? E essa interface é interface responsável pelas operações de arquivos, beleza? E aí aqui eu vou criar um método, um void create file, tá bom? E esse método aqui, e aqui ele vai receber um string name, string file name. Tá? E esse método aqui vai cria um arquivo no diretório, cria um arquivo só, tá? Beleza, e aí a gente vai criar uma implementação para essa interface aqui. Então vou criar uma nova classe, vou chamar ela de FileService, vou anotar ela com @service, vou dar um implements e FileService, e aí ele vai pedir para eu implementar o método que a gente acabou de criar. Tá? E aí como é que vai funcionar? Bom, bem fácil. A gente vai receber aqui um file name, e a gente vai criar um novo arquivo. Então eu vou chamar aqui de file new file, vai ser igual a file, passando o meu file name completo. Opa, aqui faltou um new. E eu vou dizer que new file.create new file. Pronto, só isso. Então, bem tranquilo, né? Lembrando que isso daqui pode lançar um exception para a gente. Então, ele fala para a gente ver aqui o que a gente pode fazer. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um surround with try catch. E se ele der algum erro, eu não vou printar a exceção. Eu vou dar um sysout print. Vou falar aqui, error on create your file. Create file. Pronto, só isso. Beleza. Temos esse método implementado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no nosso simulator, vamos criar um novo comando. Esse novo comando vai ser add file. Add file. Aqui a gente vai colocar um novo case. Case add file. A gente vai retornar aqui um add file.
Beleza? E aí, aqui no nosso simulator, a gente vai fazer um novo else if. Opa. Else if add file. Aqui tem um detalhe, mas eu vou mostrar para você já na prática o que vai acontecer. Add file é... Como chama? Create file. Opa. Ah, não. Aqui agora é no outro service. Então, eu vou injetar o nosso outro service aqui. Então, eu vou dar um @autowired para injetar o nosso outro service aqui. Vamos injetar o nosso iFileService. Beleza. E aí, agora a gente vai chamar o nosso fileservice.createFile. A gente vai criar o nosso arquivo sempre no diretório atual. Então, para eu passar o meu diretório atual, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui o meu directory service.getCurrentDir, que é o diretório onde eu estou, mais o meu input arg, que é o nome do arquivo que eu vou digitar. Agora, a gente precisa colocar aqui o separador do sistema entre esses dois caras aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar aqui no meu dir service. Vou criar um método aqui. String get folder separator. Get separator. Retorna o separador de diretório do sistema. Beleza. E aí eu vou implementar isso daqui na nossa interface. Aqui eu vou dar um return o meu separator. Beleza. E aí, cadê aqui o nosso comando? Aqui. Então eu vou dar um getCurrentDir mais o meu directory service.getSeparator mais o meu argumento. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para você um erro que eu acabei de observar aqui. Vou rodar a nossa aplicação e eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar o comando adddir aqui, tá? Então, eu vou dar um changedir para o meu tmp. E agora eu vou fazer o seguinte. Adddir, só. Repara que ele criou para mim uma pasta com o nome de null, porque o meu argumento está nulo. Então, se eu der um add file, ele vai criar um arquivo com o nome de file, com o nome de null. E isso é muito ruim, né? A gente não quer criar nada com o nome de null, a gente quer forçar o usuário a passar um argumento. Então, eu vou colocar uma validaçãozinha aqui, antes da gente testar o nosso add file. Eu vou colocar uma validação aqui que para alguns comandos, como por exemplo o adddir, a gente precisa do argumento. Então, eu vou pedir aqui que o input argument seja diferente de nulo. E eu vou colocar essa validação aqui no nosso if também no CD, porque eu tenho que passar algum diretório para onde eu quero mudar. E também vou colocar isso aqui no add file, só para garantir que não vai vir nulo aqui. Tá bom? Agora eu adicionei aqui, então vamos testar para ver se vai dar certo esse negócio. Então eu vou dar um changedir tmp, beleza? List, ok. E eu vou dar um add file test.txt. Agora eu vou dar outro list. Vamos ver se ele criou aqui. Tá aqui então, test.txt. Agora, uma coisa legal que eu queria mostrar aqui é o seguinte. O que vai acontecer se eu mandar ele criar outro arquivo chamado test.txt? Vamos ver? Add file test.txt. List. Ele criou outro test.txt e sobrescreveu o meu arquivo. Então, vamos fazer uma lógica aqui no nosso create file para que ele crie um arquivo com o nome incremental, igual o Windows faz, tá? Para a gente garantir que a gente não vai sobrescrever os arquivos. Então, como que a gente vai fazer? A gente criou aqui o nosso arquivo, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um contador aqui.
Então eu vou criar um int file count igual a 1, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, while o meu new file .exists, ou seja, enquanto esse arquivo aqui existir, eu vou criar um novo arquivo, eu vou criar aqui um array de strings com o conteúdo do meu nome, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, filename parts vai ser igual ao meu filename.split, passando o meu pattern .quote, passando um ponto aqui. Então, isso daqui serve para que eu consiga splitar o meu arquivo, o nome do meu arquivo, na extensão dele, né? Então, eu vou separar a extensão do nome do arquivo, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o meu new file é igual a new file, passando o meu filename parts de 1, né, que é todo o começo do nome do meu arquivo, mais mais uma aspas aqui, ou mais um parênteses, mais o meu file count, mais, fecha aspas, mais, ou fecha aspas não, parênteses. Parênteses e ponto para a gente colocar a extensão aqui. Mais o meu filename parts de 1. Então, o que isso quer dizer? O que ele está reclamando aqui? Filename parts. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu criei um arquivo. Então, eu criei um teste.txt. Ele vai olhar aqui. Esse arquivo existe? Existe. Então, eu vou splitar o nome dele pela minha extensão, né? Então ele vai splitar pelo txt, vai criar um novo arquivo com tudo que já tinha antes, então todo o caminho, mais o meu contador, que é igual a 1, mais a extensão, que é a segunda parte do meu split, tá? E aí eu vou incrementar o meu contador, porque se já existir, aí ele vai voltar aqui e vai falar, o new file existe? O 1 já existe? Existe, então agora a gente vai para o 2. O 2 já existe? Existe. Então a gente vai para o 3. O 3 existe? Não. Então beleza. Então sai do loop. E aí sim, finalmente ele vai criar o nosso arquivo. Beleza? Vamos ver se vai funcionar? Vou parar minha aplicação aqui. Então a gente já tem um arquivo chamado teste.txt, né? Então se eu criar outro e isso daqui der certo, eu vou ter que criar um teste1.txt. Então change dir, tmp, add file, teste.txt, beleza, list, então tá aqui, teste1.txt. E se eu criar outro? Add file, teste.txt, list, teste1, teste2, e assim vai, tá bom? Então, olha só que legal isso daqui, né? A gente pode aplicar essa mesma lógica também para os nossos diretórios depois se a gente quiser, tá? Não tem problema, para a gente não sobrescrever os diretórios. Beleza. Agora a gente vai fazer um método de exclusão de arquivo, né? Então, vamos aqui na nossa interface. A gente vai fazer aqui um void delete file. E aí, mesmo esquema. String name. E aqui ele deleta um arquivo. Pronto, só isso. Beleza. A gente vai fazer a implementação dele. Tranquilo. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um file f igual a new file, passando aqui o nosso file name. A gente vai fazer o seguinte, if f.exists, f.delete. Só isso. Else, a gente vai dar um sysout print, invalid file name. Só isso. Então, bem tranquilo. Agora a gente vai adicionar esse comando aqui no nosso enum de comandos, né? Então, delete file. Cara, isso daqui a gente nem precisa, que a gente não está usando. Então, eu vou tirar esse monte de negócio aqui.
só para dar uma limpada no código. Beleza, mais limpo agora. E aí, aqui então a gente vai adicionar mais um case, o usuário escrever delete, a gente vai mandar aqui um delete file. Beleza, e aí, aqui no nosso simulator, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer mais um else if desse cara todo aqui, e se o comando for delete file, a gente vai dar um delete, passando o meu currentDir, o meu separator e o meu arg. Beleza? Bem fácil, né? Então vamos rodar a nossa aplicação. Deixa eu parar aqui o que está rodando. Startar a aplicação. Vamos ver o que vai acontecer. Então, change dir, tmp, list. Então eu vou dar um delete test1.txt. Vou dar outro list. Então ele deletou aqui o meu test.txt. Então tranquilo, né? Bem sossegado. Bem fácil de fazer essas exclusões aí. Né? Então a gente tem todos os comandos aqui do nosso File System Simulator. Né? Vamos ver o que acontece se eu passar um delete libraries invalid file name. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, com isso a gente conclui aqui alguns comandos básicos do nosso File System Simulator, né? Bem fácil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai rolar aí no canal, tá? E vale lembrar que no próximo vídeo a gente vai escrever os testes automatizados dentro desse projeto. Alguns, né? Mais para te mostrar a ideia de algumas coisas aí que a gente poderia testar nessa aplicação. Beleza? Então a série ainda não acabou. Vamos para a última parte, eu te vejo lá. Um abraço e até mais.